Ensinar como ensinados somos é a nossa missão. Vamos seguir com mais uma aula sobre a consciência. Para iniciar, vamos fazer a pergunta: quem somos nós? Essa pergunta que já respondimos em aulas anteriores. Ela fala que o Criador, a luz infinita, criou um homem primordial, o homem ideal chamado Adam Kadmon. E a partir de então, Adam Kadmon começou a receber o prazer do Criador. Quando Adam Kadmon descobriu que doar era melhor que receber, ele então se envergonha. É o chamado pão da vergonha. Quando isso acontece, ele se restringe. E nesse momento, o Criador, que era só doação, continua doando e se explode. Vamos entender aqui que nessa explosão houve o Big Bang, ou Tsimtsum, chamado na Kabbalah. Mas a partir desse momento, então, Adam Kadmon, uma parte do Criador, que era a sua criação, ele se quebra em muitas unidades. E hoje somos fragmentos desse homem primordial que foi criado na mente do Criador. Então vamos agora à nossa lousa. Aqui está o ser humano que se pergunta: quem sou eu? Bom, ele vai descobrir quem ele é quando ele passar a entender o seu próximo. Então, nós chamamos de consciência tudo que existe. Então, essa consciência que está no ser humano, ela é um fragmento da grande consciência do Criador que chamamos de luz infinita. Então, quando esse ser aqui, ele começa a imaginar, porque é na consciência que ele vai passar a imaginar as coisas. Essa consciência é o local em nossa mente que está o campo de energia que gera pensamentos. Então ele agora entende o próximo e se coloca no lugar dele, no lugar do outro. Então isso é o ideal, isso é o que tem que acontecer. Quando esse ser, então, passa a entender o próximo, ele gera algo que chamamos de empatia. A empatia é a consciência do nós. É quando eu tenho consciência que eu existo e que o próximo também existe. E que ele, o próximo, está em mim, assim como eu estou nele. Então, quando nós desenvolvemos isso, nós desenvolvemos aquilo que chamamos de amor ao próximo. É o que Jesus ensinou. Amai ao seu próximo como o Criador o ama. Bom, a empatia é ver o outro com outros olhos. Então, se eu via alguém e imaginava ele de uma forma, eu tenho que me colocar no lugar dele e entender toda dificuldade que ele está passando. Então é sentir o impacto, o drama que está no outro. Quando eu faço isso, eu estou olhando para o meu oposto. Eu estou trabalhando os meus opostos. Então aquilo que é contra mim, agora eu vou trabalhar para que eu possa entender as dificuldades que existem no outro. Então, eu só percebo em mim o que é igual a mim. O que é diferente eu tenho a tendência de descartar. Mas não é isso que temos que fazer. O que é igual em mim não é igual no próximo. É diferente. É o oposto. Eu tenho que entender esse oposto. Mas é por que então que eu só abraço o que é igual a mim e descarto o que é diferente? Porque eu tenho dentro de mim um ego que acha que é melhor
do que todos. Então, quando a pessoa descarta o que é diferente no outro, ele está agindo como se o outro fosse um inimigo. É uma ameaça, um potencial inimigo, uma ameaça perigosa. E ele se torna uma pessoa intolerante, uma pessoa preconceituosa, por causa do medo. Então o medo rege na vida dessa pessoa. É o egoísmo. O egoísmo, ele é gerado pelo ego, que é medroso, tem medo de perder o seu posto. Nós, quando colocamos o ego no trono do nosso coração, nós não devemos colocar o ego no trono de nosso coração. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos nos distanciando de voltarmos para o Criador. Nós estamos descendo mais, estamos nos desconectando. Então, o ser humano, ele tem essa tendência de culpar o próximo, de não se harmonizar com o próximo, desde quando o Criador criou Adam Kadmon. Por quê? Porque Adam Kadmon, ele viu que era melhor doar do que receber, e aí ele sentiu vergonha. Ele não quis só receber, ele queria doar também. Então é por isso que nós estamos aqui. Eu sou esse ser que veio aqui para aprender a amar o próximo. Mas nós temos um problema. Nós, quando falamos de Deus, nós estamos intitulando entidade. Porque a luz infinita, o Criador, ele não tem nome. Nós não sabemos quem ele é. Quando nós damos um nome e dizemos que o Criador se chama tal, já não é mais, porque ele é muito mais do que aquilo. Então, quando nós dizemos Deus, nós estamos usando um título que está se referindo àquele que criou. Porém, a luz infinita criou quem? Criou Adam Kadmon, o homem ideal. Mas quem provocou a criação? A criação foi provocada por Adam Kadmon. Porque a luz infinita, aquele que nós não sabemos quem é, o todo, ele criou um homem, o ideal, aquele mundo, o espaço-tempo para ele se colocar. Porém, quem provocou a criação foi ele, Adam Kadmon, quando ele sentiu vergonha de ficar só recebendo. Ele queria doar também. Então, nós falamos que Deus criou o mundo. Na verdade, foram as entidades que se encaixam aqui, foram as manifestações do Criador que se encaixam aqui. Mas não é o Criador. O Criador, ele criou aquele mundo perfeito. A partir daquele momento que surgiu então o Tsimtsum da Kabbalah, que surgiu o Big Bang da ciência, que os planetas, galáxias, os universos vieram a existir, quem provocou isso foi Adam Kadmon. Nesse momento, nós estamos aqui, nós somos Adam Kadmon fragmentado. Nós somos pedaço daquele homem ideal. A humanidade toda é fragmento desse Adam Kadmon. Logo, quem criou o mundo foi nós mesmos. Nós somos fragmentos daquele que criou o mundo. Por quê? Porque ele havia sido criado pela luz infinita. Mas a luz infinita não criou esses fragmentos. Em primeira mão, ela criou Adam Kadmon. A partir de então, as consequências de Adam Kadmon, que não é o Adão de Gênesis, as consequências desse Adam Kadmon fizeram
surgir o mundo. Quando falamos de mundo, chamamos o universo, as galáxias e tudo que existe físico. Então, isso tudo somos nós mesmos que provocamos. E agora nós temos que corrigir isso e voltar a ser aquele homem ideal que o Criador desejou um dia. Então, a palavra Deus, Elohim, todas essas manifestações, os nomes de Deus que a Bíblia dá, está se referindo às manifestações do Criador. Assim como Jesus é o próprio Criador que veio para anunciar esse concerto que temos que fazer. Mas ele veio em um corpo físico chamado Jesus. E nós temos esse compromisso, então, de nos corrigirmos porque nós causamos isso. Nós somos co-criador com Deus. A partir do momento que ele criou, ele não interferiu mais. Ele não está interferindo. Somos nós que estamos provocando o bem ou o mal. A partir desse momento, nós temos então agora conhecimento da responsabilidade maior que temos, que é corrigir aquilo que fizemos de errado. Se nós desejamos lá, quando a gente ainda era o Adam Kadmon não fragmentado, então nós desejamos doar, que é amar ao próximo, então, porque o Criador o amou, então nós temos o compromisso de amar o nosso próximo. Sendo assim, nós estamos vendo aqui as manifestações do Criador no próximo. Nós não temos contato com a luz infinita sem antes estar passando pelo nosso próximo. Por isso, Cristo ensinou: amai o próximo como o Criador o ama. Ensinar como ensinados somos é a nossa missão.